Caros espectadores da tragédia humana, o poder é uma miragem, uma dança em meio à escuridão. Você o busca, o persegue como um com faminto, acreditando que a sua posse trará a saciedade. Mas quem já se despojou de tudo para alcançar esse sonho de dominação? A verdade é que, ao final da jornada, você se vê cercado por sombras, perdida em um labirinto de ego e ambição. O que era para ser um trono se transforma em uma cela, e as correntes que o prendem são feitas de orgulho e solidão. A busca pelo poder é insaciável. É um buraco negro que devora tudo, incluindo a sua humanidade. Cada passo dado em direção ao controle absoluto é uma facada nas relações que um dia você valorizou. Amigos se tornam instrumentos, e o amor se transforma em um capricho a ser controlado. Ao se despir de tudo que importa, você se torna um espectro, um eco de si mesmo, vagando por um mundo que já não lhe pertence. O preço do poder é alto, tão alto que você não consegue ver o abismo que se abre sob seus pés. Você sacrifica risadas, memórias, momentos que poderiam aquecer seu coração. Em troca, ganha uma coroa feita de espinhos, que fere mais do que enobrece. Olhe ao seu redor. Aqueles que você usou como degraus agora são apenas sombras em um mundo que você mesmo obscureceu. A cada conquista, uma parte de você se perde, e o que resta é uma casca vazia, onde o eco do que poderia ter sido ressoa de maneira cruel. O vazio existencial é o verdadeiro inimigo, mais traiçoeiro que qualquer rival. Ele se instala em seu peito, como uma serpente fria, sussurrando que você não é nada além de uma ilusão. A cada manhã, você se levanta, mas a luz que um dia brilhou em seus olhos agora é apenas uma chama vacilante. O que é a vitória senão um manto pesado que sufoca? A ironia da conquista é que, ao alcançar o que tanto desejou, você se aprisiona em uma cela de sua própria criação. O sucesso se torna um fardo, e a solidão se transforma em sua eterna companheira. Tente lembrar-se do que realmente importa. As risadas de um amigo, o toque suave de um amor verdadeiro, a simplicidade de um momento compartilhado. Mas tudo isso se esvai, como areia entre os dedos, enquanto você se afunda mais e mais na busca insana pelo controle. E quando você finalmente olha para trás, o que vê? Um campo de ruínas, uma paisagem devastada onde floresceram sonhos, agora reduzidos a cinzas. A solidão se torna um grito surdo em sua mente, um eco que nunca cessa. Você não é um vencedor, é um náufrago em um mar de desespero, cercado por ondas de arrependimento que ameaçam arrastá-lo para as profundezas. A cada decisão impulsiva, a cada passo egoísta, você se afunda mais desse abismo que você mesmo cavou. O que poderia ter sido uma vida plena agora é apenas um reflexo distorcido no espelho da sua ambição. E assim, você se vê despojado de tudo. O poder não traz felicidade, ele traz solidão. O que você realmente conquistou? Um trono de espinhos, um castelo de cartas. A verdadeira força não está em dominar, mas em entender que a fragilidade é parte da vida. E, talvez, ao encarar suas sombras, você possa encontrar a luz que um dia deixou escapar. Orgulho. Uma máscara tão bela quanto enganosa. Uma armadura que reluz sob a luz, mas que, por dentro, é feita de fragilidade. Você a veste como se fosse a própria pele, acreditando que a força reside em manter uma postura inabalável. Mas, ao se proteger com esse orgulho, você se esquece da dor que se esconde atrás dele. A insegurança é um lobo à espreita, sempre pronto para devorar o que resta de sua essência. E assim, você dança em um palco vazio, cercado por aplausos que ecoam na solidão. O culto à figura do vitorioso é uma farsa. Uma idolatria que transforma homens em deuses e deuses em monstros. A sociedade se alimenta dessa adoração, como um vampiro faminto sugando a vitalidade de suas vítimas. Você se ergue, se destaca, mas a glória é um veneno que corrói por dentro. As pessoas olham para você com olhos de admiração, mas não veem o abismo que se abre sob seus pés. Elas cantam suas vitórias, mas ignoram os gritos que você sufoca em seu coração. E quando a máscara cai, quando o brilho se apaga, o que resta?
um corpo vazio, uma alma faminta. A desconstrução do mito da invulnerabilidade é um ato de coragem. Todos nós carregamos cicatrizes, marcas de batalhas que travamos em silêncio. Ninguém é imune ao sofrimento. O poderoso se torna frágil ao se deparar com sua própria vulnerabilidade. E quando a queda chega, não há escudo que proteja. A vida tem um jeito cruel de mostrar que, por trás de cada conquista, existe um ser humano, um coração que sente, que ama e que sofre. Você grita, mas o eco da sua dor é abafado pelo barulho da sua própria ambição. Na busca por poder, muitos se tornam prisioneiros de sua própria criação. O orgulho se transforma em uma corrente que os mantém cativos, e a solidão se torna seu único companheiro. É um ciclo vicioso onde aqueles que deveriam ser líderes se tornam sombras do que poderiam ter sido. Eles olham nos olhos das pessoas ao seu redor, mas não veem. Estão cercados, mas nunca tão isolados. O que é o poder senão uma miragem que se despedaça ao toque da realidade? E assim, você se vê em um jogo onde as regras são feitas por aqueles que se esquecem de sua própria humanidade. A hipocrisia do orgulho é a verdadeira vilã, uma traição a cada passo. Você levanta o punho em vitória, mas, no fundo, sabe que a verdadeira batalha é interna. Cada conquista traz consigo o peso de decisões que ferem, e a dor se acumula como uma tempestade prestes a explodir. Você tenta manter a pose, mas a fragilidade é um sussurro constante, uma lembrança de que, no fundo, todos somos vulneráveis. O que você realmente busca? Um lugar do pedestal ou um espaço no coração das pessoas? O poder oferece ilusões, mas sustenta-se sobre os escombros de relações perdidas. E, quando a poeira assenta, você percebe que o que sobrou é apenas um eco distante de risadas que um dia foram sinceras. O orgulho pode ser uma fachada, mas a solidão é a verdadeira prisão. E, ao olhar para trás, a única coisa que você encontra é um espelho quebrado, refletindo o ser que se perdeu na busca por algo que nunca deveria ter buscado. E assim, você caminha em direção à escuridão, cercado por aplausos que não ressoam em seu coração. A força que você acreditava ter se transforma em um peso insuportável, e, no fim, o que resta é a dor de uma vitória sem sentido. É hora de encarar a verdade. A vulnerabilidade é a única chave que pode abrir as portas de seu verdadeiro eu. E, enquanto você dança com suas sombras, lembre-se de que a verdadeira força não reside em dominar, mas em abraçar a humanidade que todos nós compartilhamos. O poder é um feitiço, uma dança macabra que seduz e destrói. Na busca insaciável por controle, muitos se lançam em um abismo sem fim, onde cada passo é um eco distante das suas próprias escolhas. O que deveria ser uma conquista se transforma em uma prisão, e a liberdade se esvai como fumaça ao vento. Olhando para trás, você percebe que as vitórias são adornadas com correntes invisíveis, que te puxam para baixo, para a solidão. As narrativas de desespero estão por toda a parte, enredadas nas vidas daqueles que alcançaram o que desejavam, mas perderam a essência no processo. Eles são titãs em um mundo de sombras, figuras imponentes que caminham por ruas cheias de sorrisos, mas que, por dentro, são cavernas escuras, desprovidas de luz e calor. Dentro dessa fortaleza de poder, a solidão grita mais alto que qualquer aclamação. Cada decisão egoísta, cada passo intensado, constrói um caminho repleto de espinhos, onde o toque do outro se torna um lembrete cruel do que foi perdido. O impacto das ações reverbera como um grito silencioso. Você pode ter o mundo a seus pés, mas cada movimento falso é uma lâmina que corta mais fundo. As pessoas ao seu redor podem aplaudir suas conquistas, mas no fundo, elas não sabem que aplaudem um fantasma, uma sombra de alguém que já foi vibrante. O eco desse aplauso se transforma em uma risada sarcástica, uma zombaria que ressoa no vazio do seu ser, lembrando que, a cada passo, você se afasta mais da humanidade que um dia teve. Um olhar para o passado é como fitar um espelho quebrado que reflete a dor do arrependimento. O que poderia ter sido diferente? Uma escolha, um gesto, uma palavra não dita. As lembranças se acumulam como folhas secas em um outono sem fim,
cada uma carregando o peso das oportunidades perdidas. Você se vê em um labirinto de suas próprias criações, cercado por muros altos que você mesmo ergueu. E, enquanto busca a saída, percebe que a única coisa que encontrou foi a dor de ser quem você se tornou. A ironia se revela na forma de um manto pesado que você veste, acreditando que a glória é o que define sua existência. Mas a verdade é que a vida não perdoa os que esquecem de viver. O poder é um ladrão astuto, ele rouba a alegria, a compaixão e, no fim, até mesmo a esperança. O vazio existencial é um resultado inevitável, uma consequência da ambição desenfreada que consome tudo à sua volta, deixando apenas cinzas onde um dia havia sonhos. No entanto, nas sombras dessa desolação, uma força se revela. A dor pode ser uma aliada, uma chaga aberta que oferece a oportunidade de renascer. Cada cicatriz se transforma em uma história, e cada história é uma chance de compreender que a verdadeira força não é a capacidade de dominar, mas a coragem de enfrentar a própria fragilidade. O arrependimento pode ser um peso, mas também é a semente de um renascimento, um convite para reescrever a narrativa que se perdeu no caminho. E assim, a busca por justiça se torna um farol na escuridão. O tempo, esse juiz implacável, traz à tona o que foi enterrado sob a ambição. A verdadeira justiça não é sempre a que se busca, é a que emerge naturalmente, como a luz que rompe a escuridão após uma longa noite. Aqueles que tomaram tudo se veem um dia despojados, não por falta de poder, mas pela ausência de tudo o que realmente importa: amor, conexão e humanidade. Portanto, a reflexão é inevitável. O que você realmente conquistou ao longo dessa jornada? O que estou quando as máscaras caíram e o eco da sua própria voz se calou? A verdadeira vitória reside na capacidade de olhar para si mesmo e encontrar, mesmo nas trevas, a centelha que ainda brilha, esperando para ser reacendida. É na vulnerabilidade que reside verdadeiro poder. E é nesse espaço, entre a dor e a esperança, que você pode finalmente entender o valor do que significa ser humano. Na penumbra do poder, onde muitos dançam como fantoches, a dor se ergue como a única companheira fiel. Ela é uma sombra que nunca se afasta, um eco que reverbera no silêncio ensurdecedor da solidão. Quando as luzes se apagam e o espetáculo da grandiosidade termina, o que resta é o lamento de um coração pesado, sufocado pelas correntes da própria ambição. Não há o brilho do ouro que ilumina o caminho, mas a chama trêmula da fragilidade humana que, por ironia, se transforma em força. A dor, essa mestra implacável, pode ser a forja onde verdadeiro poder é moldado. Cada ferida aberta é um convite ao autoconhecimento, uma oportunidade de olhar para dentro e confrontar os demônios que habitam a alma. Ao invés de se esconder atrás de muros de orgulho, é preciso abraçar o que causa desconforto. É nesse desconforto que encontramos a resiliência. O sofrimento pode ser uma corrente que nos aprisiona ou um trampolim que nos impulsiona para além da mediocridade. A escolha é sempre nossa. Compreender a dor alheia é um ato de coragem. O poder da empatia se revela como uma arma poderosa, capaz de desarmar até os corações mais endurecidos. Quando conseguimos ver o mundo pelos olhos do outro, o abismo da solidão se estreita, e as barreiras que nos separam começam a ruir. Em um mundo onde todos buscam ser mais do que são, o verdadeiro triunfo está em reconhecer que a vulnerabilidade é um estado de força, não de fraqueza. A capacidade de se conectar, de sentir e de compreender o outro é a verdadeira essência do poder que transcende as fronteiras da ambição. A busca por justiça, então, se torna um farol em meio à tempestade. O tempo, esse intransigente juiz dos nossos atos, não se apressa em punir, mas também não se esquece de recompensar. A justiça não é uma espada afiada, mas sim um rio que flui, levando consigo os destroços de ilusões e vaidades. Aqueles que tomaram tudo, que se empoleiraram em seus tronos de arrogância, um dia se verão despojados de suas vestes, desnudados pela própria falta de humanidade. O que realmente importa não é o que se possui, mas o que se é capaz de compartilhar. Refletir sobre a dor e a empatia é um convite à introspecção. Quando olhamos para as feridas dos outros, encontramos um espelho que reflete nossas próprias cicatrizes.
Nenhum poder é imune ao desgaste do tempo, nenhum orgulho é forte o suficiente para resistir ao toque da realidade. As sombras que nos cercam têm lições a ensinar, e a verdadeira força emerge não da dominação, mas da capacidade de nos reconstruirmos a partir das ruínas que deixamos para trás. Por fim, a vulnerabilidade é a nova forma de poder. Aceitar que somos frágeis é um ato de coragem que poucos ousam realizar. Ao transformarmos nossa dor em arte, criamos uma linguagem que transcende palavras e toca as almas. Cada gesto sincero, cada ato de bondade, se transforma em um manifesto contra a frieza do mundo. E, assim, ao construirmos relações autênticas, encontramos um novo propósito que vai além das conquistas materiais. Viver não é apenas existir, é criar, sentir, amar. É a busca incessante por conexão que nos eleva e nos faz humanos. Na dança macabra do poder, aqueles que se atreverem a abraçar sua vulnerabilidade descobrirão que, mesmo nas sombras, a luz da esperança pode brilhar intensamente. É nesse espaço entre a dor e a redenção que a verdadeira força do ser humano se revela, transformando a tragédia em triunfo. No espelho quebrado da ambição, a imagem refletida é a de almas perdidas, vadando em um deserto de solidão. O poder, essa miragem sedutora, não é mais do que uma ilusão que nos empurra a correr atrás de sombras. Aqueles que se apegam a ele, acreditando que a conquista traz felicidade, acabam aprisionados em suas próprias celas de orgulho. As risadas ecoam, mas são apenas ecos de um vazio ensurdecedor que grita, sufocando a essência do que realmente importa. A reflexão do eu é um labirinto escuro onde cada esquina revela medos e inseguranças. No momento em que a cortina cai, e o espetáculo da grandiosidade se desfaz, festa crua realidade, o que se construiu foi apenas um castelo de cartas, prestes a desmoronar. A verdadeira força não reside na capacidade de dominar, mas na coragem de olhar para dentro, confrontar a fragilidade que todos carregamos e aceitar que a vulnerabilidade é o solo fértil do crescimento. A solidão coletiva se torna um paradoxo. Em meio a multidões, muitos se sentem mais isolados do que nunca, cercados por rostos vazios que não veem além de si mesmos. O poder, em sua essência, se transforma em um veneno que contamina as relações. O que era para ser uma conexão se torna uma competição, um jogo de xadrez onde cada movimento é calculado, e as almas se tornam peões sacrificáveis. A busca pelo status e pela validação cria barreiras invisíveis, e o que deveria unir transforma-se em um abismo. No dilema do controle, a ilusão se revela em toda a sua fragilidade. Aquele que acredita ter o poder nas mãos não percebe que, na verdade, é escravo de suas próprias escolhas. O controle é um fio tênue, uma corda bamba sobre um abismo de incertezas. Cada decisão impulsiva, cada ato egoísta, leva ao afastamento de quem realmente importa. No final, a pergunta que ressoa é: valeu a pena? O que se ganha quando se perde a capacidade de amar e ser amado? Entre as sombras, a vulnerabilidade se ergue como um farol. Aceitar que somos frágeis é um ato de rebeldia. É reconhecer que as cicatrizes que carregamos são testemunhas de nossas batalhas, não marcas de vergonha. Cada dor vivida é uma página de uma história que, se contada com honestidade, revela a beleza da experiência humana. Ao invés de esconder nossas fraquezas, devemos celebrá-las, pois é nelas que encontramos a verdadeira conexão, a autenticidade que falta em um mundo repleto de máscaras. A busca por relações autênticas se torna uma jornada de redescoberta. Quando deixamos de lado o orgulho e nos permitimos ser vulneráveis, abrimos espaço para a empatia. As paredes que nos separam começam a ruir, e a humanidade ressurge em toda a sua plenitude. Cada gesto de bondade, cada ato genuíno, se torna um manifesto contra a frieza das relações superficiais. Na dança entre poder e fragilidade, a verdadeira vitória é encontrar alianças que vão além do interesse, que se sustentam na compreensão mútua. Assim, ao olharmos para os estragos deixados pela ambição desmedida, somos desafiados a reavaliar o que realmente importa. O legado de quem busca poder é um eco que reverbera em meio à poeira do tempo.
O que fica para trás não são troféus ou riquezas, mas as memórias de quem se permitiu amar e ser amado. Neste mundo sombrio, onde a busca por controle muitas vezes nos cega, a verdadeira luz reside na capacidade de sentir, de se conectar e de ser vulnerável. Na penumbra da existência, onde o orgulho se desfaz e a solidão se torna a companheira, a verdadeira força emerge. O que realmente conta não é o poder que se possui, mas o amor que se compartilha. E assim, ao abraçarmos nossa fragilidade, encontramos um caminho que nos leva a uma nova forma de poder, onde a verdadeira justiça se revela nas relações que construímos e nas marcas que deixamos em nossos semelhantes. No silêncio cortante da noite, onde os ecos da ambição se dissipam como fumaça, a vulnerabilidade dança nas sombras, revelando a verdadeira essência do ser. Essa fragilidade, tão desprezada, é onde reside a força mais autêntica. Aceitar que somos quebráveis é um ato de coragem em um mundo que glorifica a invulnerabilidade. As cicatrizes que trazemos não são sinais de fraqueza, mas marcas de resistência, testemunhas de batalhas travadas em um campo de guerra chamado vida. Cada dor enfrentada é um passo rumo à libertação, uma chave que abre as portas para a verdadeira conexão. Transformar a dor em arte é um grito de liberdade. O artista, uma vez ferido, cria com suas lágrimas e sorrisos, moldando o caos em beleza. As palavras se tornam armas, pincéis e notas musicais que desafiam a escuridão, revelando a luz que brilha em meio ao desespero. O trágico e o sublime entrelaçam-se em uma dança, e cada criação é um manifesto contra o vazio que o poder deixa em seu rastro. Quando a expressão artística surge das profundezas da alma, ela se transforma em um bálsamo para as feridas invisíveis que todos carregamos. Na busca por relações autênticas, o caminho se torna um labirinto de descobertas. É preciso despojar-se das armaduras de orgulho e status, permitindo-se ser visto em sua totalidade. Quando nos despimos de nossas máscaras, a verdadeira conexão se revela. O outro não é apenas um espelho, mas um companheiro de jornada, alguém que também carrega suas cicatrizes e medos. É a simpatia, tão rara em um mundo obcecado pelo poder, floresce em meio à vulnerabilidade, e a beleza das relações humanas brilha intensamente. A vulnerabilidade, portanto, não é uma fraqueza, mas uma nova forma de poder que desafia as convenções. É um grito de resistência contra o sistema que nos empurra a esconder nossas emoções. Ao aceitá-la, tornamo-nos agentes de mudança, capazes de transformar a dor em algo grandioso. Através da vulnerabilidade, encontramos um espaço onde podemos ser verdadeiros, onde o amor flui sem barreiras, e as almas se conectam em um nível profundo. É um ciclo que se renova, onde a fragilidade se torna um terreno fértil para o crescimento. Cada erro, cada desilusão, cada perda, é uma oportunidade de ressurgir, mais forte e mais consciente. As lições que vêm da dor não são fados, mas presentes que nos ensinam a valorizar o que realmente importa. Quando olhamos para trás, com um olhar que não se envergonha das cicatrizes, percebemos que cada queda foi uma preparação para a ascensão. A verdadeira justiça, então, é a capacidade de olhar para dentro e reconhecer que, no fim das contas, somos todos humanos. Aquele que busca o poder de forma desenfreada pode acumular riquezas e status, mas o que realmente importa é o legado que deixa para trás. Um legado construído não em cima de conquistas, mas em relações sinceras, em gestos de bondade e empatia. O tempo, esse eterno escultor, revela a verdade sobre aqueles que se perderam na busca por controle, mostrando que o que vale são as memórias de amor e conexão. Assim, ao nos permitirmos sentir e ser vulneráveis, tornamo-nos faróis de esperança em um mundo sombrio. Não há poder maior do que aquele que vem da aceitação de nossas fraquezas. Neste caminho, a verdadeira força se revela, e a felicidade se transforma em um estado de ser, não em um destino a ser alcançado. Ao abraçar a vulnerabilidade, encontramos a liberdade de sermos nós mesmos, e nesse espaço, a luz do amor brilha mais intensamente do que qualquer ambição. A vida se desenrola como um jogo cruel, onde os dados são lançados e as cartas são distribuídas. Mas, no final, o que realmente importa não é quem ganhou, mas quem ficou para contar a história.
Uma história marcada pela busca incessante por poder, onde muitos se esquecem do que é realmente valioso. É fácil se deixar seduzir pela ilusão de que o controle traz felicidade, mas a realidade é um espelho que reflete a solidão de almas despojadas. Cada conquista, cada vitória, é como um troféu em uma prateleira empoeirada, sem vida, sem calor. E quando a poeira assenta, o que resta? Um eco de risos que nunca foram genuínos, um vazio que grita mais alto do que as palmas de uma plateia. O que realmente importa, afinal? Não são as riquezas acumuladas, nem os aplausos ensurdecedores. A verdadeira felicidade brota do solo fértil das relações humanas, da conexão autêntica com o outro, da capacidade de amar e ser amado. Quando a ambição é priorizada em detrimento das relações, o legado que se constrói é de solidão e arrependimento. É preciso olhar para trás e questionar: o que fica quando a poeira assenta? O que deixamos para o mundo quando a última cortina cai? Um vazio existencial, um eco de promessas não cumpridas, onde o orgulho se transforma em uma armadura pesada. Aqueles que buscam poder muitas vezes se tornam prisioneiros de suas próprias conquistas. O controle se torna uma corrente, e a solidão se transforma em um companheiro indesejado. O tempo é implacável e, com ele, vem a verdadeira justiça. A justiça que revela a fragilidade da felicidade construídas sobre pilares de egoísmo e ambição. Quando olhamos para o passado, é fácil se perder em um mar de "e se?". E se tivéssemos escolhido o amor ao invés do poder? E se tivéssemos valorizado as pequenas coisas, ao invés de nos perdermos em um labirinto de ambições? O arrependimento é um veneno que corrói, e muitos se veem afogados em suas próprias escolhas. O legado de quem busca poder é um fardo. Um fardo que se carrega nas costas, um peso que se acumula com o tempo. O que fica para trás não são conquistas materiais, mas as memórias de momentos perdidos, de sorrisos não compartilhados, de abraços que nunca aconteceram. A verdadeira riqueza reside nas experiências vividas, nas relações construídas e nas lições aprendidas ao longo do caminho. E o tempo, esse eterno juiz, não se esquece. Ele traz à tona a verdade, expõe as fraquezas, e revela o que realmente importa. A vulnerabilidade se torna, então, uma aliada. É a aceitação de que somos humanos, imperfeitos, e que a verdadeira força vem da capacidade de conectar-se com o outro. Aqueles que se despem de suas armaduras, que escolhem a autenticidade, são os verdadeiros vencedores. Eles são capazes de olhar nos olhos do outro e ver além das aparências. Eles entendem que a felicidade não é uma conquista, mas um estado de ser, uma dança entre almas que se encontram e se reconhecem. Neste jogo sombrio que é a vida, convido você a refletir. A refletir sobre suas escolhas, sobre o que realmente importa. O poder pode ser sedutor, mas é um caminho que leva à solidão. O verdadeiro triunfo reside na capacidade de amar, de ser empático e de construir relações que resistem ao tempo. Quando a última cortina cair, que legado você deixará? Um legado de conexão, de amor, de momentos genuínos? Ou um eco de solidão, de conquistas vazias e de arrependimentos? A escolha está em suas mãos. Você que vive à sombra do poder e já sentiu o peso das escolhas feitas, compartilhe esta mensagem se você acredita que as relações humanas verdadeiras podem ser a única saída na escuridão. Deixe seu comentário sobre como a solidão pode ser um mestre implacável, mas também um professor astuto que revela o que realmente importa. Inscreva-se no canal para mais reflexões provocativas e desafiadoras, porque, no fim, é na luta e nas cicatrizes que encontramos nossa verdadeira força. O que você deixará para o mundo quando a última cortina cair? A escolha é sua.